Boa noite. Hoje teremos um programa especial sobre o projeto de missões nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América são uma república institucional composta por 50 estados e um Distrito Federal. Localiza-se entre os oceanos Pacífico e Atlântico, fazendo fronteira com o Canadá a norte e com o México a sul. Os Estados Unidos foram fundados pelas 13 colônias do Império Britânico, localizadas ao longo da costa atlântica do país. Em 4 de julho de 1776, foi emitida uma declaração de independência que proclamou o seu direito de autodeterminação e a criação de uma união corporativa. Os Estados Unidos da América respondem por 41% dos gastos militares do mundo e é um forte líder econômico, político e cultural do planeta. Com 9,37 milhões de quilômetros quadrados de área e cerca de 310 milhões 730 mil habitantes, incluindo 11,2 milhões de imigrantes ilegais, os Estados Unidos são o quarto maior país em área total, o quinto em área contígua e o terceiro mais populoso, atrás apenas de China e Índia. A etnia nos Estados Unidos é composta por 79,8% de brancos, 12,8% de afro-americanos, 4,5% de americanos asiáticos, 1% de nativos americanos e nativos do Alasca, 0,2% de nativos do Havaí e nativos das ilhas do Pacífico, 1,7% de multirraciais e 15,9% de hispânicos, ou seja, de qualquer raça. Os Estados Unidos são oficialmente uma nação secular. A primeira emenda da Constituição do país garante o livre exercício da religião e proíbe a criação de um governo religioso. Em estudo de 2002, 59% dos americanos disseram que a religião teve um papel muito importante em suas vidas. Um número muito maior do que qualquer outra nação desenvolvida. De acordo com uma pesquisa de 2007, 78,4% dos adultos se identificaram como cristãos, contra 86,4% em 1990. Nos Estados Unidos, em várias épocas, tiveram grandes avivalistas, que foram ali enviados por Deus. Hoje conheceremos algum deles pessoalmente que estão aqui no estúdio conosco. Ele que entre 1884 e 1891 mostrou-se ativo em campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e no Canadá, Moody. E ele que foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, Jonathan Edwards. Bom, conte-nos um pouco mais da sua história, Moody. Paz, irmãos. Eu sou Dwight Lyman Moody, um evangelista e editor americano. Fundei a Igreja Moody, a Escola Northfield, a Escola Mount Hermon, em Massachusetts, o Instituto Bíblico Moody e a Moody Press. E qual foi o seu trabalho em missões? Depois do começo da Guerra Civil, me uni à Comissão Cristã Americana. Sempre fui muito preocupado com a evangelização de crianças. Estabeleci a escola dominical para as crianças nas zonas mais pobres da cidade. Em pouco tempo, havia mais de 1.000 crianças, além de seus pais frequentando semanalmente os cultos. Entre 1884 e 1891, fui ativo em campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e no Canadá. Estabeleci o Instituto Bíblico de Chicago, que mais tarde mudou o nome para o Instituto Bíblico Moody, que tem servido de grande força aos evangélicos e tem preparado pregadores, missionários e líderes que têm trabalhado em todos os continentes do mundo. Muito obrigado, Moody, pela sua participação. Agora vamos falar um pouco com Jonathan Edwards. Então, Edwards, conte-nos um pouco mais sobre a sua família, onde você nasceu, como foi sua infância. Boa noite, Felipe Bonner, e a paz aos irmãos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Bom, eu nasci no dia 5 de outubro de 1703, em Connecticut, Estados Unidos. O meu pai era um grande ministro do Evangelho, que militou na igreja congregacional, e meu avô também era um grande pastor. Certo. E você sempre teve o chamado de Deus para fazer obras dele? Certamente. Desde a minha infância eu sentia esse desejo no coração. Não era à toa que aos 6 anos eu já fazia latim e aos 13 era fluente em grego e hebraico. E foi também aos 13 que ingressei na universidade.
tudo sempre visando as obras de Deus. Que bênção! E sobre essas obras, fale um pouco sobre elas. Bom, depois que eu me formei, eu me tornei pastor de uma igreja presbiteriana, em Nova York. Fiquei lá mais ou menos 8 meses. Depois de lá, eu me tornei o segundo pastor da igreja pastoreada pelo meu falecido vô. Era uma das maiores igrejas da região, com aproximadamente 600 membros. Certo. Mas é verdade que você também fez obras missionárias, principalmente levando a palavra de Deus para os índios americanos? Sim, é verdade. Não era nada fácil, viu? Tive que contar com o apoio de muita gente para poder falar da palavra de Deus para eles, principalmente naquela época, onde a liberdade de escolha das pessoas eram bem mais regradas se comparada com os dias de hoje. É verdade. E nos últimos anos de sua vida, o que você fez? Bom, em 1751 eu fui para Stockbridge, na colônia de Massachusetts mesmo. Lá fui pastor dos colonos e, como falado, também pregava aos índios. Lá também eu escrevi uma das minhas maiores obras filosóficas, chamada A Liberdade da Vontade, e fui convidado para ser presidente da Universidade de Princeton. E, infelizmente, um ano depois, eu morri devido a complicações causadas pela vacina contra a varíola. Aquele posto, hein? Grande história sua, hein? Bem, obrigado pela participação dos dois aqui no nosso programa. Agradecemos muito. E agora vamos para a nossa previsão do tempo com Thaís Pink. Boa noite, Felipe. A graça e a paz, irmãos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi constatado que 85% das pessoas se consideraram cristãs. Destas, 57% são protestantes. Esse percentual é maior do que o catolicismo, que fica com 21%. Já o judaísmo tem 2,1%, o islamismo 1,9% e os sem religião 8,7%. Os missionários enviados pela Jami foram o pastor Simonel e a esposa Marta Lima. Então, Thaís, qual o conselho que você dá para os nossos telespectadores na noite de hoje? Que coloque os Estados Unidos em suas orações, pois a herança espiritual está sendo corrompida pela distorção do Evangelho. Os jovens representam uma das maiores áreas de batalha espiritual. A próxima geração poderá ser mais prejudicada se não houver um trabalho decisivo do Espírito Santo. Os Estados Unidos precisam de um avivamento. Deus abençoe a todos. Agradecemos a oportunidade. Hoje apresentamos apenas alguns dos grandes cristãos que Deus usou nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, esse país também passa por grandes provas na pregação do Evangelho. Tem se levantado muitos e muitos pregadores da prosperidade, onde os cristãos não buscam a Deus, mas sim a prosperidade, assim perdendo a salvação que Deus nos deu. O que muitas vezes era para uma pregação ou um louvor se tornou um show.